Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 11, diz assim: Porém, o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge, como aquele que vitorioso se descinge. Feche seus olhos, pense em Deus agora. Vamos orar juntos? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela é uma bênção em nossa vida. A Tua palavra nos alimenta, nos conserta, nos guia. Nós não iríamos a lugar nenhum sem a Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui como família bendita do Senhor, assentado à roda da mesa, na Tua presença, para ouvir os Teus ensinamentos. Que tenhamos um momento tranquilo, sem nenhuma intervenção, seja humana, seja espiritual, que tire a nossa paz, a nossa tranquilidade, e assim o Senhor possa ministrar livremente ao nosso coração. Nós nem precisaríamos dizer, mas o Espírito Santo tem toda a liberdade de passear no meio da congregação, de ministrar a cada um a bênção e a unção que precisa para poderem vencer as batalhas da vida. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. E toda hora nos chama a Tua presença para ministrar ao nosso coração. Nós já estamos abençoados nesse lugar, porque cantamos, oramos, abraçamos nossos irmãos e agora abrimos o Teu livro e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não cante vitória antes do tempo. É esse o significado deste versículo que nós lemos. Ou seja, se você ainda está se vestindo para a batalha, ou seja, você ainda está se cingindo, você não deve cantar vitória. Você vá primeiro, lute, vença, aí quando você estiver tirando a armadura, ou seja, quando você estiver se descingindo, aí sim você cante a vitória. Às vezes nós cantamos vitória antes do tempo e menosprezamos inimigos, como aconteceu com o povo de Israel, lá no livro de Josué, no capítulo 7. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 7, a partir do versículo 2. Diz assim: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, no oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Essa é a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos hoje. Às vezes nós perdemos uma batalha ganha, porque cantamos vitória antes do tempo. Percebam que o povo de Israel vinha do deserto, onde peregrinaram 40 anos, eles tiveram uma grande vitória no Rio Jordão, porque Deus parou a água do rio e eles atravessaram a pé enxuto. A primeira cidade que eles se defrontaram foi Jericó, uma grande cidade, e era um obstáculo intransponível. O povo de Deus não tinha armas, não tinha homens, não tinha estratégia suficiente para vencer a batalha de Jericó, conforme vocês vão ver aí no capítulo 6. Só que a batalha era do Senhor, e Deus disse a eles: olha, vocês vão dar 13 voltas na cidade, deixa comigo, essa batalha é minha. E durante 6 dias o povo deu uma volta na cidade e voltou para casa. E no 7º dia Deus disse que era para dar 7 voltas. E na última volta era para o povo gritar, tocar as trombetas. E quando o povo fez isso, as muralhas de Jericó caíram.
E o povo conquistou aquela primeira barreira, aquele primeiro obstáculo, aquela primeira batalha. E avançaram rumo à conquista da terra da promessa. Mas aí depois de Jericó vem Ai. Ora, nós ganhamos a batalha de Jericó, uma grande batalha. O Senhor Deus foi conosco e nós vencemos de uma maneira sobrenatural, miraculosa, impensável. Agora tem a cidade de Ai, era um lugar pequeno, insignificante. Então o que o povo fez? O povo menosprezou o inimigo. Manda lá uma meia dúzia de guerreiros, não vamos cansar o exército não, porque essa batalha já está ganha. E o que aconteceu? Perderam a batalha. Perderam a batalha, porque cantaram vitória antes do tempo. Será que nós, às vezes, não agimos como o povo de Deus agiu naquele tempo? Porque temos tido vitórias nas batalhas anteriores, e às vezes grandes vitórias, nós nos acomodamos e lutamos algumas batalhas de uma maneira desavisada, displicente. Nós não perdemos as grandes batalhas, porque para essas batalhas nós nos cuidamos, mas às vezes naquelas batalhas pequenas do dia a dia, os crentes se deixam levar e perdem as batalhas, perdem a razão, perdem a fé, perdem a bênção. E se você perceber, o que nos atrapalha a visão não é uma bola de gude que entra nos nossos olhos, é um carocinho de alpiste. O que entra no nosso sapato para apertar nosso dedo não é um caroço de milho, é uma pedrinha. E às vezes a gente tolera essas pequenas coisinhas que vêm sobre a nossa vida para nos atrapalhar e perdemos as batalhas pequenas. Então, queridos, nós precisamos vigiar para não perdermos batalhas fáceis de serem ganhas, porque cantamos vitórias antes do tempo. Em seguida, nós também precisamos ter cuidado para não nos deixar intimidar pelo inimigo quando ele canta vitória para nós antes do tempo. 1 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, diz: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó meu rei, eu sou teu e tudo o que eu tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e lhes disse: notai e vede como esse homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes deis ouvidos, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: diz ele, não se gabe quem se cinge, como aquele que vitorioso se descinge. O rei de Israel aqui, primeiro ele abre concessões ao inimigo. O rei da Síria diz: olha, é o seguinte, eu quero que você me dê o ouro, a prata, as mulheres e os filhos. Isso é uma coisa que nós nunca devemos fazer, é abrir concessão para o inimigo. Lembra de Moisés, quando o povo pediu para sair do Egito? Faraó foi fazendo propostas.
Serve ao Senhor aqui mesmo, não precisa sair daqui. Não é? Essa é a primeira proposta do inimigo. Você pode temer a Deus sem ir para a igreja, você pode servir a Deus aqui mesmo em casa. Você não precisa ser crente, você não precisa ter religião nenhuma, você pode servir a Deus aqui mesmo no Egito. Deus vê o coração. Moisés disse: não, nós temos que sair. Nós temos que sair porque o nosso Deus é um, o Deus de vocês é outro, não vai dar certo. Aí Faraó, vendo que não ia ter como segurar, disse: então faz o seguinte, vocês vão, mas não vão muito longe. Não vão muito longe. Essa também é uma estratégia do inimigo. Olha, você tudo bem, então vai para a igreja, mas não seja fanático. Não vai entrar nessa, ficar indo na igreja 2 vezes domingo, dar dinheiro para pastor, ficar lá de carolinha lá na igreja. Não se aprofunde, fique assim, na periferia, no raso. Moisés falou: não, nós vamos sair e nós vamos longe. Aí o faraó faz uma terceira proposta: então faz o seguinte, pode ir longe, mas vão só os homens, as mulheres e as crianças ficam no Egito. Moisés disse: não, nós vamos sair, nós vamos longe, e nós vamos com todo mundo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não posso me contentar, eu indo já está bom, eu e minha mulher indo já está bom. Moisés disse: não. Aí Faraó vem com a última proposta, que às vezes funciona. Ele diz: tudo bem então, vocês podem ir, pode ir longe, pode ir todo mundo, mas os bens ficam no Egito. O gado, a prata, o ouro, vão só vocês, e os bens ficam no Egito. Você lembra qual foi a resposta de Moisés? Nem uma unha ficará no Egito. Tudo é de Deus. Não podemos fazer concessões para o inimigo. Você acha que o rei da Síria aceitou? No momento em que Acabe disse: beleza, então pode ficar com ouro, prata, mulheres e filhos. Ele disse: não, pensando bem, eu vou querer tudo. Eu vou mandar meus servos aí, nós vamos olhar aí tudo que a gente quiser olhar e vamos pegar tudo que a gente quiser pegar. Aí o rei da Síria cantou vitória sobre o povo de Israel antes do tempo. O rei da Síria disse no versículo 10: façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ben-Hadad falou: você não vai me dar tudo que eu quero? Eu vou arrasar de tal maneira essa cidade, que o que vai sobrar vai ser só pó, e não vai ter pó nem para encher a mão dos homens que vão estar comigo nessa empreitada. Aí Acabe aqui, e ele diz: olha, não cante vitória antes do tempo, porque Acabe, com todos os seus problemas, ele sabia quem era o Deus de Israel, e ele sabia quem era o povo de Israel. E se você continuar lendo a história, foi uma vitória tremenda para o povo de Deus. Os sírios vieram para pelejar para Israel, perderam. Aí eles disseram: nós perdemos porque lutamos no monte, e o Deus deles é Deus do monte. Na próxima agora nós vamos lutar no vale. Aí Deus falou: só porque ele falou isso, vai perder no vale também. E você vai ver aí até o final do capítulo 20, que Deus deu vitória para o seu povo no monte, Deus deu vitória para o seu povo no vale, Deus dá vitória para o seu povo em qualquer lugar. O inimigo está cantando vitória para cima de você? A Bíblia diz que ele é um inimigo derrotado, totalmente derrotado. A Bíblia diz que Jesus, ele invadiu a casa do valente, ele saqueou os bens do valente, amarrou o valente, deixou o valente nu. O nosso inimigo espiritual é um inimigo derrotado, totalmente derrotado, e ele não tem poder sobre nós, a não ser que Deus permita. Até os fios da nossa cabeça estão contados. Para ele fazer qualquer coisa conosco, tem que pedir permissão a Deus. Vai ver a história de Jó, vai ver a história de Pedro, lá em Lucas 22, tem que pedir, para tentar, para tocar, para qualquer coisa, e Deus só vai permitir se Ele quiser.
E na nossa Bíblia está escrito que Deus jamais permitirá que sejamos provados além das nossas forças. Porque junto com a aprovação, Deus manda o livramento. Se em algum momento Deus permitir que o inimigo venha vencer alguma coisa em nós, Ele vai nos dar força para enfrentar essa aprovação e no final sairmos mais fortalecidos ainda. Deus capacita, irmãos. Não deixe o inimigo cantar vitória sobre você. Mostre para ele que ele já está vencido. E mostre para ele que na nossa Bíblia, lá em Romanos 8,37, está escrito que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em todas as coisas. Porque é o Senhor que nos fortalece e nos dá vitória sobre o inimigo. Em terceiro lugar, nós precisamos vencer a batalha final. Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela, na iniquidade que cometeu morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considere e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Se você ler todo esse texto de Ezequiel 18, você vai ver que uma pessoa pode viver uma vida inteira perdendo as batalhas. Mas se no final da vida ela vencer, ela vai ser salva. E alguém já disse que Deus é tão misericordioso que Ele permite a pessoa passar a vida inteira sem Ele, só não permite morrer sem Ele. E se você conhece a própria Bíblia, no Evangelho, na crucificação de Cristo, tinha um ladrão ali crucificado ao lado dele, que no finalzinho, aos 44 do segundo tempo, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o texto diz também que um homem pode passar a vida inteira fazendo coisa certa. E no final da vida ele demonstra que não é um convertido de verdade. Ele se desvia e começa a fazer coisa errada e morre fazendo coisa errada. Ele está salvo? Não. O texto vai dizer que os seus atos de justiça não serão lembrados. Na iniquidade em que morreu, ele se perderá. Então, irmãos, não adianta você vencer todas as batalhas e perder a batalha ao final. Eu creio na perseverança dos santos, mas eu creio na perseverança do santo que serve a Deus e persevera até o final. É aquele que nunca vai pecar. Provavelmente o pecado dele, se durar minutos, é muito, porque o Espírito Santo não vai deixar ele viver na prática do pecado. E isso é que está escrito em 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que a Bíblia diz e que nós precisamos entender é que nós precisamos lutar todas as nossas batalhas, as batalhas diárias, nos preparando, debaixo da graça de Deus, da unção do Espírito Santo, para vencermos diariamente. Não devemos cantar vitória antes do tempo, porque senão nós vamos perder as batalhas. Também não deixe o inimigo cantar vitória para cima de você. Não faça concessões. Nem uma unha ficará no Egito, porque o inimigo não pode cantar vitória sobre mim. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas se eu morrer na fé, eu venci a batalha final. Abrir concessão para o inimigo, com medo de perder uma batalha aqui? De jeito nenhum. A vida cristã não tem aposentadoria. Vida cristã é batalha diária e é até o final. A guerra só acaba o dia que a gente partir daqui. Seja no dia da nossa morte, seja no dia em que a trombeta soar e Jesus buscar a sua igreja. Nesse dia, a Bíblia diz: descansaremos de todas as nossas fadigas. Então, irmãos, vale a pena lutarmos as batalhas, não temermos o inimigo e confiarmos no Senhor para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
em todas as coisas. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.